a Copa do Mundo chegando, e essa semana tivemos muitos jogadores se lesionando e correndo o risco de ficar fora da Copa, né, Renan? Vocês têm Muita a lista gente aí, tá. mais ou menos, de jogadores que já estão fora e possíveis fora também? Cara, é impressionante, né? Eu não sei se quando chega esse momento a gente começa a prestar mais atenção, obviamente, né? Porque tá próximo de um momento importante, que é uma Copa do Mundo, mas a sensação que dá é que vai chegando próximo da Copa do Mundo e vai tendo muito mais lesão, né, cara? Engraçado isso. E eu tô com uma lista aqui, Gustavo. O Joe eu acho que caiu rapidinho aí, mas já vai voltar. Aí eu já vou passar aqui para vocês uma lista de jogadores importantes que já se contundiram e estão confirmados fora da Copa, tá? Essa lista aqui são de confirmados. E tem mais alguns que são dúvida, né? Que viraram dúvida, jogadores importantíssimos, que o Joe vai passar aí para vocês também. E a gente vai comentar um pouco, né, Gustavo, desses jogadores. Por exemplo, aconteceu agora com o Estevão, né? Olha, eu acho que é uma das maiores perdas para a seleção brasileira, tá? O Brasil já perdeu alguns jogadores, que depois você vai passar a lista aí, mas eu acho que das promessas que a gente tinha para essa Copa, a maior perda é o Estevão. Porque dos jogadores que vestiram a camisa da seleção brasileira e não sentiram, ele era o setor que a gente mais precisava, entendeu? Tanto é que a gente teve um vídeo aqui que estava nós dois, o Joe e o Adriano, que a gente comentou sobre o ataque da seleção, e o Estevão é titular no time de todo mundo. O Estevão é muito bom de bola, chegou no Chelsea sem sentir a pressão do Chelsea, entregava muito na seleção brasileira. Ele é o artilheiro da seleção do Ancelotti, então assim, ele entrega bastante e o Brasil perde muito. Ainda tá naquele negócio de tipo assim, vai fazer convencional, não vai fazer, como é que funciona, mas de qualquer forma, se ele for para a Copa, ele não vai 100%, porque o Brasil já perde muito com isso, tá? Acho que o corte mais importante até o momento para a seleção brasileira é o Estevão. Perda importante mesmo, cara. O Estevão estava jogando bola, não sentiu o peso da camisa do Brasil. Tem muita qualidade, é uma baixa forte, hein? Tá rolando até uma polêmica entre o Chelsea e o staff pessoal, né? Se deve operar ou não deve. E eu pensei em duas coisas quando eu vi a seleção do Estevão. Assim, é muito difícil ele ir para a Copa, tá? Tem que ser realista. A primeira coisa que eu pensei, extra lesão, foi que a gente falou muito do Matheus Cunha não deveria sair do time, né? Eu acho que acaba confirmando um pouco a questão do Matheus Cunha se firmar para a Copa do Mundo, virar armador, e o Rafinha provavelmente ir para a direita, que foi o que o Renan falou muito, né? Que o Matheus Cunha não podia sair do time. Mas a segunda foi a falta que o Estevão pode fazer. Muita gente, antes da lesão dele, dizia que ele era o principal jogador da era Ancelotti, né? Então é uma grande... Vai fazer falta, mas também é uma grande oportunidade para a gente ver um Brasil mais certo de ter um time titular com o Matheus Cunha e talvez o Rafinha para a direita. E o Luiz Henrique também tem mais chance de virar titular, né? Eu acho que o Luiz Henrique ele está à frente do Matheus Cunha e até do Rafinha nessa questão. Eu acho que ele também não sentiu a camisa da seleção, o peso da camisa, só que ele não tem a confiança por estar numa liga menor do Ancelotti. Com a lesão do Estevão, eu acho que ele está à frente do Rafinha nessa situação. Tem mais aí do Brasil que já foi cortado? Tu consegue listar pra gente, Renan? Tem sim. Tem o Rodrigo, né? Que também foi uma baixa forte da mesma posição do Estevão. Teve o Militão se machucou de novo, mas é dúvida, né? Ainda não está confirmado. Que é uma Mas situação complicada também, né? Porque a defesa, tanto o central nos zagueiros quanto a lateral direita, a gente não tem confirmação. O Ancelotti já confirmou o Danilo, e o Danilo funciona tanto como lateral quanto como zagueiro. Ontem, inclusive, jogou de zagueiro no jogo do Flamengo. Mas o Militão jogou é uma bem. baixa forte, uma baixa forte. O Cara, Rodrigo, cara, eu tenho uma opinião polêmica sobre o Rodrigo. Mas o Rodrigo teve que trocar de posição, porque o Rodrigo também era ponta esquerda e o Vinícius se destacou e foi bola de ouro, não, o melhor jogador do mundo como ponta esquerda, e ele teve que achar uma outra posição para ele. O melhor do Rodrigo a gente não encontra, nem como camisa 10 da seleção, como ele já foi.
e nem como ponta direita, como ponta esquerda. Como ponta esquerda, hoje, ele não faz falta para a seleção. De 10 e de ponta direita, ele faz bastante falta. Porque um nome como ele acha uma bola diferenciada ali, ele consegue resolver um jogo no final, nos acréscimos, o City está aí que é prova disso. Então, assim, a gente perde muito com esses 3 nomes, 2 confirmados, Rodrigo e Militão está confirmado também ou ainda não? Não, né? Não, não. Eu acho. Então, no final das contas, só o Rodrigo está confirmado, né? Porque o Militão ainda está em dúvida e o Estevão, a CBF e o Chelsea ainda estão decidindo qual vai ser o método de resolução da lesão. O Chelsea quer cirurgia, a CBF não quer. Eu até destaquei aqui o Éder Militão, porque o Real Madrid confirmou que não preocupa para a Copa do Mundo. E a gente já falou isso algumas vezes, mas assim, que Militão que vai chegar para a Copa do Mundo? E será que não é certo dessa lesão ser recorrente, se agravar, ou ele ter outra lesão? E a gente tem o exemplo de um Titi, né, em 2018. Exatamente, a gente conta muito como Militão, muita gente bota ele como lateral certo, como o Ancelotti falou, mas é aquilo, a gente está trabalhando com um Militão hipotético, né? A gente nem sabe se ele vai estar saudável. E a situação do Rodrigo, cara, o Rodrigo e Estevão são 2 opções de ponta direita que jogam de 10. E eu vi falando muito que por eles 2 terem chance de não ir, né? O Rodrigo já é certo, o Estevão provavelmente não vai. Pode ser que ele abra mais uma vaga para meia, cara. E talvez surgiria mais forte o nome do Paquetá e do Neymar, hein? O Pedro tá até perguntando aqui nos comentários, olha, se a gente acha que o Pedro, o xará dele, vai ser convocado. Cara, assim, o Pedro tem uma característica que nenhum outro tem, né? Questão de goleador, de presença diária, técnica também. Ninguém tem, não vejo nem o Igor Thiago ter, nem mesmo o João Pedro, acho característica diferente. Acho que se o Ancelotti tiver, se ele achar que precisa de um jogador com as características do Pedro, ele vai levar sim. Porque é um jogador que a gente conhece, né? Tem qualidade, faz gol, tem presença diária, tem estrela. Então é um jogador importante, mas se não levar também, é totalmente compreensível. É um período muito rápido, né? Para ele mostrar que está mesmo pronto para uma Copa do Mundo. Mas eu acho que fica mais por questão de característica mesmo. O que o Ancelotti quer para o ataque da seleção. Do elenco do Flamengo hoje, 4 nomes são pensados, né? Paquetá, Pedro, Léo Pereira e Danilo. Eu acho mais provável os defensores irem do que os atacantes. O Paquetá e o Pedro só vão caso tenha alguma outra lesão que impossibilite de levar um Andrei Santos, um Rafinha. Paquetá e o Pedro estão nessa dependência. E realmente tem o Alexandre também, que pode estar confirmado também. O Pedro é muito bom, funciona muito bem, mas toda época de convocação, uns 6 meses antes, o Pedro entra num colapso ali que ele não consegue funcionar. Ele está agora numa reta boa. Ele começou a jogar bem, ele começou a finalizar bem, mas o início de ano dele também não foi legal. Eu acho que o Alexandre vai um pouco na questão do Militão, né? Se ele tiver saudável, ele vai, mas também tem se lesionado muito. O Pedro eu acho muito pouco provável, cara. Pelo Igor Thiago, a sequência que teve, a não ser que ele caia muito ou se lesione. E a gente tem o Endrick muito hypado, muito falado, jogando bem, que o Ancelotti descartou, né? Então eu acho muito difícil o Pedro, até o Igor Jesus, esses caras que ficaram de fora das últimas convocações, terem chance. E o Alisson me preocupa muito se não conseguir chegar saudável para a Copa. O Ederson está muito abaixo. Essa é a minha pergunta. Souza não passa. O Alisson não estando saudável, quem é o teu goleiro titular para a Copa? O teu goleiro? O meu goleiro Fábio, Fluminense. Titularzaço? Seria o Fábio. É o único que me passa confiança para uma Copa do Mundo. O Ederson eu gosto, mas está muito abaixo, muito longe do auge. Bento e Hugo Souza não me passam zero confiança. Bento, eu não concordo. Hugo Souza, se for para pênalti, eu até entendo. A gente viveu o Tim Cru aí, mas Bento eu não consigo concordar.
Para você, Renan, quem seria o seu titular hoje, caso o Alisson não possa estar na Copa? Cara, sem o Alisson eu tô com o Jota. Que eu mais confio não sendo o Alisson é o Fábio, cara. Sim, é o jogador que eu vejo que tem mais constância, segurança, é bom na bola aérea, é muito alto, tem experiência, sabe se colocar, pega um pênalti ou outro também, tem essa característica. Então, assim, eu acho que para mim seria o Alisson, tá? Mas não tendo ele, eu também iria de Fábio, cara.